Você já notou o quão distraídos estamos ultimamente? Você pega o celular para checar uma notificação e antes que perceba 30 minutos se passaram rolando o feed. Você senta para estudar e sua mente vagueia por 1000 lugares diferentes. Você abre o laptop para trabalhar e acaba assistindo vídeos aleatórios no YouTube. Se isso acontece com você, não significa que você tem TDAH ou qualquer outro problema. Na verdade, é mais normal do que você pensa. Hoje, vivemos em um mundo tão cheio de estímulos que é difícil focar em uma única tarefa. Sempre há uma notificação, um vídeo, uma música, uma notícia. E isso rouba nossa atenção. Nosso foco desaparece como água vazando de um balde furado. No entanto, o hábito de focar em mais de uma tarefa por vez nem sempre foi algo ruim. Nossos ancestrais precisavam escanear constantemente o ambiente em busca de perigos. Essa atenção fragmentada nos manteve vivos. Mas hoje, ela está nos destruindo por dentro. De acordo com pesquisadores da Universidade da Califórnia, uma pessoa leva em média 23 minutos para recuperar o foco total após uma única interrupção. 23 minutos? Agora multiplique isso pelo número de vezes que você quebra sua atenção checando o celular, fazendo outra tarefa, colocando música ou qualquer outra coisa. Mas e se houvesse uma maneira de hackear isso? De treinar seu cérebro para ignorar as distrações e se imergir tão profundamente em uma tarefa que o mundo ao seu redor simplesmente desaparece. Essa técnica existe. E não é alguma técnica inovadora criada por um coach de marketing digital. Essa técnica vem dos monastérios Zen do Japão e seu nome é Ichigo Zamai. Ichigo Zamai é o conceito de fazer uma coisa de cada vez com a atenção completa. É muito presente no budismo zen japonês e é sobre isso que falaremos hoje. Antes de irmos para o vídeo, quero agradecer aos novos membros do canal pelo apoio. Quero também agradecer a cada um de vocês que estão curtindo os vídeos, comentando e compartilhando o conteúdo. Vocês são uma parte importantíssima da história deste canal. Muito obrigado de verdade. Agora me responda nos comentários. Qual é a sua maior distração hoje? Seu celular, as redes sociais, sua própria mente? Comente abaixo. De volta ao vídeo. Capítulo 1. A história de Jake. Jake Morrison tinha 16 anos quando percebeu que estava perdendo a corrida da vida. Ele não era um aluno ruim, longe disso. Ele até entendia de matemática, física e programação. O problema era que Jake não conseguia se concentrar. Ele sentava para estudar e poucos minutos depois já estava checando o Instagram. Ele abria seu livro de cálculo e começava a pensar o quão incrível seria trabalhar no Google. Ele assistia a uma videoaula e pausava no meio para conferir o placar de um jogo. E veja bem, Jake tinha um sonho. Um daqueles sonhos grandes, assustadores e quase impossíveis. Ele queria entrar no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, uma das universidades mais competitivas do planeta, o lugar onde os gênios são feitos. Mas Jake tinha um problema. Suas notas não chegavam nem perto do necessário. Enquanto outros alunos tiravam notas altas consistentemente, Jake vivia naquela zona do meio termo, um C aqui e um B ali, o suficiente para passar, mas não o suficiente para sonhar com o MIT. E seus amigos, eles adoravam fazer piadas sobre Jake. Jake, cara, você quer estudar engenharia de software não em MIT e não consegue nem tirar bem matemática, cara? Você vai acabar fritando hambúrguer no McDonald's." Eles riam, achavam engraçado, mas Jake sentia cada palavra como um soco no estômago. E o pior é que seus pais também o pressionavam. Não de uma forma maldosa, eles apenas queriam ver o filho se esforçar mais. "Jake, você tem potencial, mas precisa parar de se distrair. Você precisa levar isso a sério." E Jake sabia disso. Ele sabia que tinha potencial. O problema é que ele não conseguia acessar esse potencial, pois sempre que sentava para estudar, sua mente o sabotava. Você conhece aquele momento em que você deveria estar fazendo algo importante, mas seu cérebro prefere imaginar cenários futuros? Jake passava horas sonhando acordado. Ele imaginava sua formatura no MIT. Ele imaginava o seu primeiro dia de trabalho como programador. Ele imaginava seus amigos se desculpando por terem duvidado dele. Mas enquanto isso, o livro de cálculo permanecia fechado. O trabalho de física permanecia em branco. E o sonho permanecia distante. Até que um dia, após tirar mais uma nota baixa em uma prova de cálculo, Jake teve um colapso. Ele estava cansado de ser medíocre, cansado de decepcionar seus pais, cansado de ouvir as piadas dos amigos.
Mas em vez de se trancar no quarto e desistir, Jake fez algo diferente. Ele decidiu pedir ajuda. Capítulo 2. O encontro com o professor. No dia seguinte, Jake foi procurar o Sr. Tanaka. O Sr. Tanaka era o professor de matemática da escola, um homem de origem japonesa, na casa dos 50, sempre calmo, sempre centrado. Ele tinha o tipo de presença que transmitia paz. Enquanto outros professores gritavam para manter a ordem na sala, o Sr. Tanaka simplesmente olhava e todos se calavam. Jake bateu na porta da sala dos professores no final do dia. Sr. Tanaka, posso falar com o senhor um minutinho? O professor levantou o olhar, tirou os óculos de leitura e gesticulou para Jake entrar. Claro, Jake. Sente-se. O que houve? Jake respirou fundo. Eu não sei o que fazer. Eu quero muito melhorar minhas notas. Eu quero ser engenheiro de software, mas eu não consigo focar. Eu sento para estudar e poucos minutos depois já estou checando o Instagram. Eu abro meu livro de cálculo e começo a pensar o quão incrível seria trabalhar no Google. Eu assisto uma videoaula e pauso no meio para conferir o placar de um jogo. O Sr. Tanaka ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, ele sorriu. Não era um sorriso de pena. Era um sorriso de alguém que reconhece algo familiar. Jake, posso te fazer uma pergunta? Quando você senta para estudar, quantas abas você deixa aberta no seu computador? Jake pensou por um segundo. Não sei. Talvez 10. E seu celular? Onde você o mantém? Do lado, com as notificações ligadas. E você costuma estudar enquanto pensa em outras coisas ao mesmo tempo? Tipo, planejando o que vai fazer em seguida ou lembrando de algo que aconteceu antes? Jake piscou. Como o senhor sabe? O Sr. Tanaka riu baixo, porque eu era exatamente assim quando você tinha a sua idade. Sério? Eu cresci no Japão e quando eu era jovem, eu também tinha problemas de concentração. Minha mente estava sempre divagando, até que meu avô me ensinou algo que mudou completamente a minha vida. Jake se inclinou para frente intrigado. O que foi? O professor escreveu algo em um pedaço de papel e entregou para Jake. Ichigu-Uzamai. Jake olhou para o papel confuso. Ichigu-Uzamai? Ichigu-Uzamai é um conceito do budismo zen japonês. Significa literalmente concentração em uma única ação. É a prática de fazer uma coisa de cada vez com atenção completa. É muito presente no budismo zen japonês, e é sobre isso que falaremos hoje. Não é só focar em uma coisa, Jake. É se tornar a coisa que você está fazendo. Quando você está estudando matemática, você não é Jake estudando matemática. Você é a matemática. Não há separação, não há você observando a tarefa de fora. Você se imerge por completo. Jake ainda parecia confuso. O Sr. Tanaka notou e continuou. Deixe-me explicar de outra forma. Você já começou a jogar um videogame e percebeu que 3 horas haviam passado? Sim, isso sempre acontece. Então, você entrou em um estado de flow. Você estava tão imerso que perdeu a noção do tempo. Em Ichigu-Uzamai, é aprender a entrar intencionalmente nesse estado em qualquer atividade. Jake sentiu um arrepio na espinha. Aquilo fazia sentido. E isso funciona tipo cientificamente? Ah, sim. Hoje a neurociência chama isso de mindfulness, ou estado de flow. Existem dezenas de estudos mostrando que quando você pratica a atenção focada, você muda a estrutura do seu cérebro, aumenta a densidade do córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo controle da atenção. Ele abriu uma gaveta e tirou alguns artigos impressos. Olha, eu tenho alguns materiais aqui. Artigos que combinam Ichigu-Uzamai com técnicas de neurociência comportamental. Leve para casa, estude, aplique e me diga o que acontece. Jake pegou os papéis, com as mãos tremendo. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia que aquilo ia mudar tudo. Muito obrigado, Sr. Tanaka, sério, muito obrigado. O professor colocou a mão no ombro de Jake. Jake, você tem o que é preciso. Você só precisa aprender a focar a sua atenção. E quando você aprender isso, nada vai te parar. Capítulo 3. Aplicando o Ichigu-Uzamai. Naquela noite, Jake não dormiu muito. Ele passou a madrugada lendo os artigos que o Sr. Tanaka havia lhe dado. E quanto mais ele lia, mais tudo fazia sentido. Um dos artigos falava sobre como o nosso cérebro funciona. Como em a cada distração, a cada notificação, a cada mudança de tarefa,
Nosso cérebro precisa gastar energia para se reajustar e refocar. E quanto mais você faz isso, mais você treina seu cérebro para ser distraído. Outro artigo explicava a técnica Pomodoro combinada com Ichigo Uzumai. Blocos de poucos minutos de concentração total, seguidos por 5 ou 10 minutos de pausa consciente. Nada de pegar o celular na pausa, nada de checar redes sociais, apenas respirar, alongar, beber água, estar presente. Outro artigo falava da arquitetura da escolha. Basicamente, você modifica o seu ambiente para tornar as distrações impossíveis. Celular em outra sala, notificações desligadas, apenas uma aba aberta, apenas uma tarefa por vez. Ele descobriu que Ichigo Uzumai é sobre se imergir completamente na atividade que você está fazendo agora, sem dividir a sua mente. Não é simplesmente fazer uma coisa de cada vez no sentido prático. É uma união total entre você e a ação. Quando você está varrendo o chão, você é o ato de varrer. Quando você está comendo, você é o ato de comer. Monges Zen aplicam isso a tudo, desde tarefas mundanas, como lavar louça, até a meditação formal. Existe um ditado Zen famoso que ilustra isso. Quando eu como, eu como. Quando eu durmo. Parece óbvio, mas quantas vezes comemos pensando no trabalho ou vamos dormir remoendo problemas? Nossa cultura moderna valoriza fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ichigo Uzumai é o oposto radical disso. A ideia é que quando você fragmenta a sua atenção, você não está verdadeiramente presente em nenhuma das atividades. Você se torna superficial em tudo. Nessa perspectiva, quando a distração surge, e ela vai surgir, o praticante simplesmente reconhece: minha mente divagou, e gentilmente retorna para a atividade atual. Sem culpa, sem frustração. É uma prática constante de trazer a mente de volta. Após aprender tudo isso, Jake percebeu algo importante. Ele não era fraco ou preguiçoso. Ele apenas nunca tinha aprendido a usar sua atenção corretamente. E então, ele decidiu que a partir daquele dia, tudo mudaria. Na segunda-feira seguinte, Jake chegou em casa da escola e fez algo que nunca havia feito. Ele criou um ritual. Ele colocou o celular em uma gaveta em outro cômodo, desligou todas as notificações do computador, fechou todas as abas do navegador, deixando apenas uma aberta, com o seu material de estudo. Ele configurou um cronômetro de 25 minutos e respirou fundo 3 vezes. Então começou. E os primeiros 5 minutos foram horríveis. Sua mente gritava: checa o celular, vê se alguém te mandou mensagem, abre o YouTube rapidinho. Mas Jake se lembrou do que tinha lido. Quando a distração surge, você não a combate, você apenas observa. Minha mente quer devagar. E gentilmente traz a atenção de volta. Ele fez isso umas 10 vezes nos primeiros 25 minutos. No entanto, no segundo bloco de 25 minutos, as distrações diminuíram. No terceiro, ele entrou em um estado de concentração que nunca tinha experimentado. Quando o timer tocou, Jake olhou para o relógio e não podia acreditar. 75 minutos haviam se passado e ele havia avançado mais em 1 hora do que normalmente avançava em uma semana inteira. Ele sentiu uma onda de energia, de poder. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu no controle. Nos dias seguintes, Jake manteve o ritual. Todo dia ao chegar em casa, o mesmo processo. Celular fora, ambiente preparado, respiração, foco total. E ele foi além. Ele aplicou o Ichigo Uzumai a tudo. Quando ele comia, ele focava no ato de comer. Ele não assistia vídeos enquanto comia. Quando ele falava com alguém, ele estava totalmente presente. Quando ele caminhava para a escola, ele prestava atenção nos sons, nas cores, no movimento. Ele percebeu que tinha vivido a vida inteira no piloto automático. E agora o quê? Agora ele estava acordado. Seus amigos notaram a mudança. Jake, cara, você não sai mais com a gente, tá tudo bem? Jake sorriu. Tá tudo ótimo. Eu só estou focado em algo maior agora. Eles não entenderam, mas Jake não se importava, porque pela primeira vez ele estava construindo o futuro que ele queria, em vez de apenas sonhar com ele. E então veio a primeira prova de matemática depois dessa transformação. Jake sentou-se, olhou para as questões e entrou no estado. Ichigo Uzumai. Ele não era Jake fazendo a prova. Ele era a matemática se resolvendo através dele. Quando o professor devolveu as provas na semana seguinte, Jake olhou para o papel e paralisou. Jake havia tirado um A. Ele nunca havia recebido uma nota tão alta na vida. O Sr. Tanaka olhou para ele do outro lado da sala e sorriu. E Jake entendeu.
Aquele era apenas o começo. Capítulo 4. A escalada do ensino médio ao MIT. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Jake continuou praticando Ichigo Uzumai todos os dias. Suas notas começaram a subir consistentemente. Nota A em física, nota A em química, nota A em programação. Seus pais estavam em choque. Jake, o que aconteceu com você? Eu só aprendi a focar, mãe. Mas isso não era tudo. Jake tinha aprendido algo mais profundo. Ele havia aprendido que disciplina não é sobre força de vontade. É sobre sistemas. É sobre criar um ambiente e uma rotina que tornam impossível falhar. Ele havia aprendido que a distração não é a inimiga. A distração é apenas um sinal de que sua mente está cansada, ou entediada, ou com medo. E quando você entende isso, você para de lutar e começa a trabalhar com o seu cérebro, e não contra ele. No final do ano, Jake se aplicou ao MIT. Seus amigos ainda zombavam dele. Cara, você melhorou, mas MIT é loucura, você sabe quantos brilhantes são rejeitados todo ano? Jake apenas sorriu. Eu sei, mas também sei que vou dar o meu melhor. E o resto? O resto está fora do meu controle. Ele aplicou a mesma filosofia na preparação para a prova. SATs, redações, projetos de programação, tudo em seu próprio tempo, com atenção completa. E então, 6 meses depois, no meio de uma tarde comum, Jake recebeu um e-mail. Parabéns, você foi admitido no MIT. Ele leu a frase 3 vezes antes de acreditar. Então ele gritou. Ele gritou tão alto que seus pais vieram correndo para o quarto. Eu passei! Eu entrei no MIT! Sua mãe começou a chorar. Seu pai o abraçou forte. E Jake sentiu uma profunda gratidão, não apenas pela aceitação, mas por ter aprendido algo que ia além de qualquer faculdade. Ele havia aprendido a dominar a sua atenção. E quem domina a sua atenção, domina a sua vida. Capítulo 6. A ciência por trás. Mas espera aí um minuto. Você pode estar pensando, ok, boa história, mas isso realmente funciona ou é só papo motivacional? Vamos aos fatos. De acordo com um estudo publicado por neurocientistas da Universidade de Harvard, a prática regular de mindfulness, que é exatamente o que propõe Ichigo Uzumai, aumenta a densidade da massa gris no córtex pré-frontal. Isso significa que seu cérebro literalmente muda de estrutura. A região responsável por planejamento, controle de impulsos e foco se torna mais forte. Em outras palavras, a prática de Ichigo Uzumai literalmente desliga o centro de distração do seu cérebro. E tem mais. Um neurocientista com anos de experiência, especialista em neuroplasticidade, afirmou em uma entrevista que o cérebro humano é incrivelmente adaptável. Quando você treina consistentemente a sua atenção, você não está apenas melhorando uma habilidade, você está religando circuitos neurais. Você está criando super rodovias de informação, onde antes só havia trilhas. Em outras palavras, toda vez que você traz a sua atenção de volta quando ela divaga, você está literalmente construindo um cérebro mais forte. E veja bem, isso não é misticismo, é pura neurociência. A técnica Pomodoro, combinada com Ichigo Uzumai, tem sido usada por programadores, escritores. Por quê? Porque funciona. Quando você remove as distrações do seu ambiente, quando você trabalha em blocos de tempo focado, quando você traz a sua atenção de volta toda vez que ela divaga, você está fazendo o equivalente a um treino para o seu cérebro. E assim como seus músculos crescem quando você levanta pesos, sua atenção cresce quando você a treina. E sabe o que é mais louco sobre Ichigo Uzumai? Não é só sobre produtividade, não é só sobre fazer mais em menos tempo. É sobre viver de verdade. Pense nisso. Quantas vezes você comeu uma refeição inteira e nem se lembrou do sabor? Quantas vezes você assistiu a um filme, mas estava checando o celular ao mesmo tempo? Quantas conversas você teve com pessoas que você ama, mas sua mente estava em outro lugar? Estamos vivendo no piloto automático. Estamos deixando a vida passar enquanto estamos distraídos. E o Ichigo Uzumai, ele te acorda. Quando você aprende a estar plenamente presente, você não só trabalha melhor, você vive melhor. A comida tem mais sabor, as conversas têm mais profundidade, as experiências se tornam mais ricas. É quase como sair da Matrix e ver o mundo real pela primeira vez. E tem um detalhe que vai te surpreender. Estudos mostram que pessoas que praticam mindfulness relatam níveis muito mais altos de felicidade e satisfação com a vida. Por quê? Porque a felicidade não vem de simplesmente ter mais coisas. Ela vem de estar presente no que você já tem.
Jake aprendeu isso e isso mudou tudo. Então, onde está Jake hoje? Ele ainda trabalha na mesma empresa, ele ainda é líder de equipe, mas mais importante, ele é uma pessoa completamente diferente daquele garoto de 16 anos que não conseguia se concentrar por 5 minutos. Jake ensina Ichigo Uzumai para os membros da sua equipe e ele vê os mesmos resultados acontecendo. Pessoas que antes eram medianas, agora entregam trabalhos excepcionais. Pessoas que viviam sob estresse, agora têm clareza mental. E veja bem, Jake não é especial. Ele não tinha um QI absurdamente alto, ele não veio de uma família rica, ele não tinha conexões. Ele só aprendeu uma coisa, que a maioria das pessoas nunca aprende: como direcionar a sua atenção. E esta é a verdade que ninguém te conta. O sucesso não vem de ter mais tempo, vem de usar melhor o tempo que você tem. Não é sobre ter mais recursos, é sobre focar nos recursos que você já tem. Não é sobre ser mais inteligente, é sobre ser mais presente, porque, em última análise, sua vida é feita de momentos. E se você não está presente nos seus momentos, você não está vivendo sua vida. Você só está assistindo ela passar. Se este vídeo ressoou com você, eu te convido a inscrever-se no canal para não perder os conteúdos futuros. Convido também a assistir os outros vídeos do canal. Eu acredito que o conteúdo deles também pode te ajudar. E lembre-se, uma coisa de cada vez. Atenção plena. É assim que se mude o jogo. Esteja presente. Caminhe com honra. Siga o caminho. Nos vemos no próximo vídeo.